Tudo bom, Tiagão? Seja bem-vindo aqui ao TPcast. Vamos lá escutar a sua Bora. linda história aí de muito trabalho, muito suor, muita disciplina, mas de muito sucesso. Obrigado Prazer pelo recebê-lo convite. aqui, meu irmão. Obrigado pelo convite, vamos junto. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPcast, o podcast que é voltado a trazer pessoas que alcançaram sucesso empresarial, sucesso nos seus negócios, mas sim, enfrentaram dificuldades, começaram do zero, teve muita renúncia e muita disciplina durante toda a jornada. Queria começar agradecendo a nossa patrocinadora oficial, a Londres Pacheco Participações Imobiliárias, empresa especializada em desenvolver e estruturar negócios imobiliários em João Pessoa, capital da Paraíba. E no episódio de hoje temos a honra de receber Epitácio Brito, amigo querido, parceiro e cliente de longas datas da Londres Pacheco. E vou pedir licença a vocês aqui para poder ler o currículo do Epitácio. Epitácio é paraibano, casado e pai de 2 filhos, CEO e fundador da Inovatis, uma das principais gestoras de projetos do Brasil, com atuação estratégica em gestão e captação de projetos nas áreas de educação, tecnologia, inovação, impacto social e sustentabilidade. Autor do livro Estratégias para a Gestão de Projetos, mestre, doutor em educação. Epitácio, seja muito bem-vindo Valeu, Tiagão. a esse episódio aqui do TPcast. Uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Obrigado pelo convite. A honra é minha, como você sabe, isso é uma das poucas coisas que eu não gosto de fazer. Não costumo ir a podcasts, comprometi e estou aqui, estou muito feliz com o podcast. Estou lisonjeado com a introdução que você fez. Você falou de várias características que no dia a dia eu não imagino ter, mas com certeza esforçado e dedicado eu sempre fui. Então são coisas aí que marcam minha trajetória e espero que a gente possa conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação e sobre ser inquieto. Acho que a principal característica da minha jornada é ser inquieto. Começar aqui perguntando a você, Epitácio, qual a sua formação acadêmica? Bom, eu comecei a estudar cedo. Primeiro tive a oportunidade de fazer um curso, começando um curso técnico ainda aos 14 anos. Fui da área de tecnologia, fui da área de administração, mestre e doutor em educação, com ênfase em plataformas e educação tecnológica. Bacana, currículo bastante extenso aí. Dá para ver que teve muito foco, muita disciplina, né, para alcançar todos esses títulos, todas essas capacidades técnicas aí e multidisciplinar, né? Você está na área da educação, mas está na tecnologia, está na área da administração, enfim, dá para notar a sua inquietude aí em relação a aprender sempre. Epitácio, quando você iniciou o seu primeiro negócio? Isso é engraçado. Eu digo sempre que eu sou agraciado por um dom. É um dom que talvez você também tenha, o dom de vender, de comunicar, de conectar. Meu primeiro negócio ainda jovem, e não era um negócio, mas não sei se você tem o mesmo hábito que eu de colecionar gibis. Bacana. Então, geralmente, eu tinha uma coleção de gibi e meu primo tinha outra. Eu acho que eu gostava mais do Tio Patinhas e ele mais de Cebolinha. Já sei por que de Tio Patinhas, né? Isso é matemática. Eu amo Sim, matemática. tá. E aí, na garagem da minha avó, a gente montou uma locadora de gibi. Então, todos os amigos queriam nossos gibis, mas a gente viu uma forma de rentabilizar. Fomos punidos por minha tia por causa disso. Outro momento, vender din-din. Colocava funcionário lá de casa para vender din-din e rentabilizar. Também fui punido por manhã, por usar o freezer só para vender din-din. Mas um negócio real, um negócio de fato, começou por volta dos 14 anos, quando eu decidi estudar de verdade computação e já entrar num curso técnico, no extinto Cefet, ainda através da extensão, onde eu identifiquei um gap de mercado que era a manutenção de computadores. Então, na época, eu fundei a Infopraia, junto com meu primo, com o Alisson, e a gente, na verdade, fazia, na época, se vendia muito upgrade de máquinas, upgrade de computador. Então, você tinha um computador em casa, sei lá, um Pentium 100 na época, e você precisava de mais memória RAM. Então, você contratava alguém para fazer um upgrade. Eu acho que isso foi um primeiro negócio factível que eu tive. Após esse, tive alguns outros até chegar em Inovatis, distribuidora, fábrica. Chegamos a ser o terceiro nacional na área de alimentação saudável, lavanderia. Então, diversos negócios aí percorreram minha carreira. Bacana.
Eu vi aqui no seu currículo que em 2018 você fundou a Inovatis, não é isso? Poderia explicar aqui para a gente a Inovatis, como é que ela surgiu, qual insight você teve? Eu tenho uma premissa de que toda empresa, todo negócio, ele surge a partir de uma dor, não é isso? Qual a dor principal que a Inovatis ela resolve? Tá. Para falar um pouco da Inovatis, eu acho que eu preciso explicar um pouco da minha trajetória profissional acadêmica. Ainda na universidade, eu passei um projeto de pesquisa do CNPq, um dos maiores órgãos de pesquisa do Brasil, e passei 4 anos como pesquisador. Após isso, comecei a dar aula, dei aula na Marinha, dei aula na extensão, dei aula em vários projetos de pesquisa e terminei trabalhando em uma fundação de apoio, uma fundação universitária, que são as fundações responsáveis por gerir projetos públicos junto às universidades. Chegando a ser diretor. Nessa fundação, na época, a gente começou trabalhando com faturamento anual de 1,8 milhão, terminamos com 146. Então, a gente teve um gap de crescimento muito grande. Por que eu conto essa história? Porque, a partir daí, eu entendi as dores de mercado. Em 2016, eu já ia a Brasília. Hoje, como você bem sabe, eu vou praticamente todas as semanas a Brasília, que é o maior hub de negócios para o governo do nosso país. E eu identifiquei que o governo federal ele tinha uma demanda de desenvolver projetos junto à academia. Mas essa demanda não se restringia a Paraíba, que era a minha zona de atuação. Essa demanda era nacional. Então, a partir daí, nasce a Inovatis. A Inovatis ela nasce de uma dor. Eu brinco, é fazer chinês conversar com coreano. É entender a dor do governo e a competência da academia, conectar as pontas e garantir que um projeto seja bem executado, desde a sua captação até a prestação de contas. Então, a Inovatis ela nasce dessa dor de diálogo, de conversa, de entendimento entre governo e academia e da necessidade de uma expansão, baseada no que eu vinha fazendo, para outros estados. Esse é o principal problema que a Inovatis resolve hoje. Bacana. É porque muitas das vezes a gente vê que municípios, muitos deles no interior dos estados, os prefeitos não têm conhecimento, né? As suas equipes, suas respectivas equipes não têm conhecimento de alguma verba que eventualmente aquele município possa ter para a área de educação, saúde, tecnologia. E eu acho que você entra aí, né? Isso você poderia deixar explicado aqui de forma específica, um caso concreto assim, de como inicia e como termina o trabalho da Inovatis, o que é que a Inovatis se propõe a fazer e como é que ela entrega isso na ponta efetivamente e o impacto que isso gera no nosso país, não é isso? Isso. Bom, existem algumas verticais na área de projeto que nós atuamos nos últimos anos. Uma é voltada ao município e outras às IFES, Instituições Federais de Ensino Superior, que são institutos e universidades. Quando a gente trata de prefeitura, existe um gap, uma demanda de mercado reprimida gigantesca. Por exemplo, a Inovatis está participando agora nos últimos 30 dias de feiras voltadas ao município. Então, nós participamos da Feira da Paraíba, da Feira do Rio Grande do Norte, ontem participei da Feira do Maranhão, onde empresas, gestoras, o próprio governo federal, o governo estadual, monta uma verdadeira feira de negócios, feira de apresentação para tirar dúvidas do gestor público. Então, o papel da Inovatis para o município é principalmente apontar quais são os programas que estão abertos, onde ele pode conseguir recursos, e quais são as obrigações legais que o prefeito não está atendendo a fim de receber alguns recursos. Por exemplo, não posso precisar em números exatos, mas a Paraíba tem 223 municípios e acredito que menos de 60 tem um plano municipal de saneamento básico ou plano diretor aprovado. E a ausência de um plano municipal de saneamento básico ou de um plano diretor impede o município de acessar outros recursos. Tá. Então já vi muito isso. Tem ministérios em Brasília, Ministério do Governo Federal, que só libera determinado recurso se tiver com plano diretor em dia, atualizado, aprovado e vinculado ao de saneamento básico. E o de saneamento correto. Hoje recebemos uma prefeitura de Pernambuco, através do seu secretário, ele estava com um aporte de 50 e poucos milhões para barragens, desenvolvimento hídrico da região, mas ele não pode receber o recurso porque ele não tem um plano de saneamento básico. Como também Ou seja, 54 milhões, 50 e poucos milhões de reais que está em cima da mesa e o prefeito não consegue acessar. Não consegue acessar por não ter um plano pessoal de saneamento básico. Investimento para o porte do município dele, menos de 300 mil reais. Hoje recebemos no nosso escritório um prefeito, um gestor aqui da região metropolitana, que pediu também um plano municipal de saneamento básico. Então, o que a Inovatis faz é entender qual é a dor do município, entender se existe a possibilidade real desse recurso em Brasília e ver qual é a melhor instituição para desenvolver o projeto.
A Inovatis é uma gestora, então nós buscamos, por exemplo, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Universidade Federal do Vale de São Francisco, são clientes nossos, Instituto Federal, Universidade Federal do Piauí, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, de diversos lugares que tem projetos em desenvolvimento com a Inovatis, e vemos quem é que tem a melhor competência técnica para atender aquela dor, para resolver aquele problema do gestor público. Bacana. Eu sei que você tem escritório em Brasília e aqui em João Pessoa, mas efetivamente a Inovatis ela atua em quantos estados, em quantos municípios aqui no país? Tá. Nós temos uma meta de trabalhar diretamente para 1.000 municípios em até 5 anos. Muito provavelmente nós já ultrapassamos isso em projetos indiretos, uma vez que o governo federal muitas vezes descentraliza um projeto para uma universidade e esse projeto é de âmbito nacional. Mas pretendemos atuar diretamente em 1.000 municípios. Atualmente a gente está em mais de 20 estados do Brasil e temos algumas conexões fora e, enfim, sempre estamos participando de eventos, dialogando com projetos, cooperações internacionais. Esse mês a gente vai para San Marino, na Itália, fazer uma cooperação. Mês passado estávamos recebendo o pessoal da República de Camarões, também para outra cooperação internacional. É isso, cerca de 20 estados, acho que 5 ou 6 países com cooperação feita em andamento, algumas feiras, alguns eventos internacionais. Bacana. E em relação a colaboradores, Epitácio, quantos colaboradores diretos e indiretos a Inovatis tem de forma ativa ali recorrente? Tiago, esse é um número muito difícil de precisar quando nós tratamos de colaboradores indiretos, uma vez que os projetos são flutuantes. Tá. Então os diretos ali, se pudesse... 50, pelo menos 50 pessoas diretamente ligadas e acho que mais de 6 mil indiretos. Para você ter ideia, a Inovatis hoje está gerindo mais de 200 projetos, mais de 700 milhões de reais ativos e 2 a 3 bilhões de oportunidades no nosso pipe drive que estão sendo tratadas como projetos para as universidades junto ao governo. Então, dentro desse universo, eu confesso que não consigo conhecer todos os coordenadores. Eu tento ficar realmente na parte do estratégico. Bacana. Você acabou respondendo a próxima pergunta aqui, que seria em relação à gestão da Inovatis. Hoje, Epitácio Brito, ele fica mais no operacional, no tático, no estratégico da empresa? Eu sei que em todas essas áreas aqui, o CEO e o dono do negócio ele tem que flutuar. Isso é verdade. O cara não pode bater nos peitos e dizer hoje eu só faço estratégico. Cara, o estratégico depende do operacional. Porque às vezes a dor que o operacional está tendo ali, ela leva até o CEO a criar um novo produto que alcance um novo mercado e possa, de fato, alcançar um resultado ali que o CEO às vezes nem enxergava. Essa oportunidade ela foi criada onde? Ela foi nascida e criada lá no operacional. Isso. Ao longo dos últimos anos, eu tive que me acostumar a fazer o que dizem que eu sou melhor. E há 5 anos dando aula no mestrado, um professor que é uma referência, uma sumidade para mim, fui convidado por 2 referências, fiquei surpreso. Eles usaram a expressão, quando escutaram minha história, que Epitácio era meio como Nokia. Connect People era o slogan da Nokia. E hoje eu foco muito na conexão com pessoas, na estratégia, no planejamento da empresa. Mas eu digo a meus diretores que você conhece um bom diretor pela sola de sapato. Então o diretor tem que andar. Chão de fábrica. E eu acho que CEO também tem que andar. E eu ando. Eu ando bastante, eu tento olhar tudo. Eu lhe acompanho no Instagram, vejo e admiro muito a sua agenda diária que você posta. 6 horas da manhã tá lá, quem quiser conhecer a agenda do Epitácio, viu? Já começa a segui-lo aí no Instagram, @Epitácio Brito. 6 horas da manhã, impreterivelmente, ele estará lá com a agendazinha publicada, né? Todos os horários, reuniões, compromissos. Enfim, eu vejo que de segunda a quinta, pelo menos, você está rodando o Brasil, né? Isso. Inclusive, um exemplo, eu fui ontem ao Maranhão, tive segunda no Distrito Federal, terça no Distrito Federal, quarta no Piauí, quinta no Maranhão. E no Maranhão foi a Feira de Municípios. E eu fui à Feira de Municípios não só para cumprimentar nossos clientes, como o Tribunal de Justiça, que é parceiro nosso, a Federação, o Instituto de Terras do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão, mas eu fui para a feira principalmente para conversar com a minha equipe. Bacana. Para mostrar à equipe que a gente é pequeno, em todo canto que chega, independente do faturamento, do crescimento da empresa, que a gente tem que tratar todo prefeito como o maior prefeito, como o melhor gestor. Independente do tamanho do recurso que ele tenha a buscar. Hoje são projetos de R$500 mil a projeto de R$250 milhões em negociação. Então, tem que rodar. Quem não é visto não é lembrado. E eu procuro sempre acompanhar todos os detalhes da empresa. Por mais que digam
que eu não devo me preocupar com algumas coisas, que eu devo ficar no estratégico, mas eu acho que o sucesso vem com trabalho, vem com disciplina. Eu não acredito que a empresa cresça sem o olhar do dono, sem o olhar dos diretores. Eu gosto muito da frase de João Adib, que diz que todo produto tem que ter cara. E a cara do produto de uma empresa é a cara do dono. Então, o dono tem que botar a cara assim, tem que rodar, tem que buscar ampliar horizontes, prestigiar, solidificar e fidelizar a clientela que já tem e buscar novas oportunidades. Pitácio, na sua avaliação, quais os principais pilares que uma empresa ela tem que ter, ela tem que estruturar para alavancar o negócio, para escalar os resultados de uma empresa? É uma pergunta fácil de responder, não, mas vamos lá. Eu acho que... sua opinião, tá? Aqui não tem verdade... É difícil como pesquisador sempre verdade absoluta, exato. Mas eu acho que as respostas bonitas não funcionam. Eu começo pensando em empresa por aí. Eu acho que empresa não tem planejamento. Ninguém abre uma empresa com um planejamento. A Inovatis nasceu como primeiro slogan como organismo vivo. E há muito trabalho, muita dedicação, escutar, inovar sempre. O mercado muda. Nós nos conhecemos há anos e todo ano você muda. Sim. Todo ano eu mudo. Sim. Tem uma frase, acho que é de Guto, que eu gosto muito, que é que não existe empresa forte sem CPF forte. Então a gente tem que cuidar da gente para cuidar da empresa. E minha maior habilidade, como o professor Alexandre André na época disse, foi conectar pessoas. Mas foi principalmente ler as pessoas. A Inovatis ela cresce não só pela minha inquietude, não só pela minha habilidade de pensar diferente de boa parte das pessoas, mas eu acho que a principal característica do crescimento da Inovatis e fazer uma empresa de sucesso é o gestor saber ler e entender as pessoas. Porque cada pessoa tem um papel, cada pessoa funciona melhor de uma forma, funciona melhor de um horário, trabalha melhor do jeito A, do jeito B. Lógico que nós temos macro tecnologias, macro plataformas que são o cerne da empresa e como a empresa tem que seguir. Mas se eu começo a entender as pessoas, assim como eu tento entender nossos clientes, eu consigo colocar o melhor profissional na melhor posição e entregar o melhor resultado. Então, da mesma forma que eu faço isso com os pesquisadores que desenvolvem projetos conosco, eu tento fazer isso com as pessoas de casa. A pessoa às vezes está no tático e ela é melhor no operacional. Às vezes a pessoa está no operacional e pode contribuir no tático. E algumas das metodologias que nós utilizamos, nós conseguimos identificar os melhores perfis, os melhores locais. E outra característica que eu gosto muito é de errar rápido. Testa rápido. Deixar essa dica para o pessoal aqui, tá? Teste rápido, erre rápido e conserte rápido. E siga tentando. Isso. É isso aí. Pitácio, tudo que você falou aí de pilares, etc., que a empresa tem que estruturar para alcançar sucesso, você focou muito em avaliar pessoas, em trocar pessoas de lugares, testar e etc. Para mim está muito claro aqui o valor que você dá às pessoas. Eu acho que o maior ativo que uma empresa pode ter são as pessoas. Gestão de pessoas é um pilar importantíssimo em qualquer negócio, seja comercial, seja de serviço. É um ativo que faz bastante diferença no sucesso de uma empresa. Mas, vamos para outra perguntinha aqui que eu preparei para você, sobre o seu livro. Você escreveu um livro, em que ano você escreveu esse livro, qual o título dele, o que é que ele aborda e o que é que os leitores poderão encontrar nessa obra literária? Eu sou péssimo de data, eu confesso que eu não sei o ano, deve fazer uns 3 ou 4 anos que eu escrevi o livro. O objetivo do livro, a gente trabalha com gestão de projetos. Então, sim, o nome do livro é Estratégias para a Gestão de Projetos. Estratégias para a Captação e Gestão de Projetos. Isso é uma palestra que eu termino fazendo aí há alguns anos já que eu estou rodando o país e fazendo focado nos nossos clientes. O objetivo do livro é um manual prático, um guia prático de trabalhar com gestão de projetos. Hoje eu busco mão de obra e tem alguns perfis, algumas formações acadêmicas que naturalmente pelo perfil da minha empresa eu prefiro contratar. Mas a academia dá vários nortes para todo profissional. Você fez o seu curso superior, todas as pessoas que estão assistindo, várias delas fizeram, mas as habilidades para o mercado, que são as soft skills, elas não são encontradas como desenvolvê-las, eu posso dizer assim. Então, o livro ele é mais ou menos um manual prático de como você fazer a gestão de um projeto,
quais são os passos que você deve ter, para que você tente usar suas habilidades baseadas em alguma metodologia. E não trabalhar a gestão de projetos como algo muito complexo, como algo que precisa ter uma pós-graduação, que é importante, um mestrado, um doutorado. Sim. Mas é um guia prático para aqueles que querem começar, para os alunos dos professores, para os próprios professores, para aqueles que vêm desenvolver projetos com a Inovatis, corriqueiramente. Várias das ferramentas, várias das metodologias que estão no livro são as ferramentas e metodologias que nós aplicamos no dia a dia e fizeram com que a gente tenha um controle maior e uma eficácia maior no nossa empresa. Muito bacana. Fazendo o mexendo do meu amigo aqui, eu lembrei que eu tenho na minha estante o livro e queria deixar para vocês aqui, que estão nos assistindo, o livro é esse aqui, Estratégias para a Gestão de Projetos. E vou responder a sua pergunta, viu? Você publicou o livro aqui em... Me ajude. Me ajude. Cadê? Ele foi final de ano. 2022. 22. Você falou uns 3 anos, acertou. Deu o chute certo. Está na hora de lançar o... Pessoal, uma excelente ferramenta para quem busca entender de gestão de projetos, saber alguns modelos, acessar algumas ferramentas que possa lhe auxiliar de forma prática e efetiva na condução desse negócio. Deixar ele aqui abrilhantando a nossa mesa, viu, amigo? Epitácio, e o Inova Labs? Eu vi que recentemente você postou alguma coisa disso no Instagram, acho que você estava em algum evento e aí teve a oportunidade de falar para o público sobre esse projeto. Você poderia nos explicar isso aqui? Dentro do Roadshow da Inovatis, que nós estamos fazendo em diversos estados do país, sempre conversamos com professores, com pesquisadores, sobre os projetos que podem ser desenvolvidos com a universidade. Mas tão importante quanto os professores, os pesquisadores já estão estabelecidos, já são servidores públicos, são as empresas privadas que têm ideias, os empreendedores, os alunos que têm necessidade de dar o primeiro passo. Então, o Inova Labs ele vem para atender mais uma dor do mercado, as pessoas me buscam no Instagram, me buscam pessoalmente nas feiras com várias ideias. Então, nós vamos abrir nosso primeiro edital de fomento, 100% com recurso próprio, através de um fundo, tá? Para fomentar projetos que, de fato, venham a mudar a realidade do nosso país. Então, a Inovatis, ainda no primeiro semestre, lança seu primeiro edital. Esse edital aí na casa de 6 dígitos ou 7 dígitos. A gente está avaliando o tamanho do fundo para essa primeira rodada, Tiago. E nós vamos abrir para estudantes, para pesquisadores, para startups, para empresas privadas que tenham ideias, que tenham projetos que, de fato, venham a contribuir para mudar a realidade do nosso país. Nichado, focado com projetos de governo. Esse é o papel do Inova Labs, que é um braço da nossa empresa que vem desenvolvendo diversos projetos há alguns anos. Muito legal. Então, você que é estudante, você que busca implementar algum projeto aí na sua carreira, no seu negócio, acompanhe o Epitácio aí nas redes sociais. Já deixei aqui, vou deixar novamente, é o @EpitácioBrito, o Instagram dele. Então, começa a segui-lo, acompanha aí e fica ligado no edital. Está previsto para ser publicado quando? Ainda no primeiro semestre. A gente está na fase de formar conselho. O Marcos Varanda, que esteve aqui, vai estar no nosso conselho. Bacana. Marcos é um craque, né? Marcos está conosco na Inovatis e ele fez um êxito muito bacana na empresa dele. Sim. E ele vem para contribuir no conselho junto com os pesquisadores. Então, até junho, até o final de junho, a gente solta esse edital do primeiro semestre e estamos na fase de definir quais são as tecnologias que nos interessam. Não adianta eu tentar fomentar uma empresa de um jovem, por melhor que o recurso seja, se eu não tenho um mercado para consumir. Sim. Então, o nosso olhar está muito para o que o mercado espera consumir. E o nosso mercado é governo, o nosso mercado é prefeitura, governo do estado, governo federal. Então, sua solução tem que resolver alguma dor. E essa dor tem que ser de interesse público. Epitácio, para você, pessoalmente, qual o projeto que a Inovatis toca no seu dia a dia ali que tem maior relevância? Eu não posso responder pessoalmente, que eu vou ser tendencioso a todos os projetos que envolvem tecnologia e tem caráter social. Vou citar alguns projetos que eu considero interessantes do ponto de vista de resolver dores da sociedade ou que tem um cunho social. Há pelo menos 12 anos, 10, 12 anos, eu trabalho com o professor Alessio no Lema, um laboratório aqui da UFPB. E esse laboratório, junto ao Instituto Federal do Maranhão, da fábrica de software do professor Daniel, aprovou um projeto junto à CETEC, que é a Secretaria do Ministério da Educação, que regulamenta todos os institutos federais do Brasil. Esse projeto tem uma característica muito peculiar e muito interessante. Hoje, não sei se você sabe, Tiago, e os ouvintes, que um curso superior hoje é aberto discricionariamente pela instituição de ensino. Então, hoje não é obrigatório, uma pesquisa mercadológica
uma pesquisa de demanda reprimida, para a abertura de um curso superior no nosso país. Então, o Instituto Federal, por exemplo, ele tem a discricionalidade de abrir um curso superior novo. Então, o que acontece? Vários desses cursos são extremamente exitosos, outros nem tanto. Então, o que é que o projeto tem como missão? Realizar um mapeamento dos egressos. Tá, Epitácio, como você vai fazer isso? Então, nós fazemos o mapeamento do egresso através das bases públicas. Então, hoje a gente vai conseguir puxar em uma turma de 1990 que terminou direito, se a pessoa está empregada, se ela está empreendendo, se ela retirou a OAB, se ela foi presa, se ela está no CAD único, se ela foi para o exterior, se ela virou concursada pública. Então, você começa a ter um diagnóstico da efetividade do investimento naquele curso superior com o resultado que traz para a sociedade. E o objetivo desse projeto não é abrir ou fechar curso, que é a primeira impressão que as pessoas têm. Sim. O objetivo desse projeto é entender o mercado daquela profissão e o direcionamento que está havendo. Por exemplo, há anos atrás, na época que eu fiz faculdade, você fez faculdade, nós somos contemporâneos, a pessoa fazia direito para virar concursado, não era assim? Sim. Maior procura do estudante de direito hoje mudou completamente. Era o sonho de ser juiz ou promotor. Hoje mudou completamente. Então, cara, hoje eu já vejo um movimento gigantesco no país de juízes deixando a toga para advogar. E como é que a matriz curricular da universidade está? Como é que estão os investimentos na educação? A matriz está formando para o que o mercado quer? Pessoa que vira bacharel em Direito, que não é o caso do Instituto Federal do Maranhão, por exemplo, mas você virou bacharel em Direito, você teve alguma noção de empreendedorismo? Não, zero. Então, o curso, a pesquisa, os indicadores vão ajudar as instituições a tomar decisões mais inteligentes sobre quantitativo de vagas, sobre matriz curricular, sobre orientação dos alunos para o mercado de trabalho e vai também identificar quais são os lugares do país que tem uma demanda reprimida de profissionais e uma necessidade de mercado que não está sendo atendida. De fato, é um mapeamento muito minucioso, né, Epitácio? Através de tratamento de dados, ciência de dados, inteligência artificial e bases públicas. É um trabalho que envolve um grande data center, vários pesquisadores. Esse é um projeto que eu gosto bastante. E, de fato, ele tem uma relevância, um impacto social gigantesco, uma capilaridade nacional. Isso, né? Isso. Premiação. A Inovate já recebeu alguma premiação há muito tempo, recente? O prêmio é do professor, o prêmio é do pesquisador, a gente contribui, nós fazemos gestão do projeto e apoiamos. Recentemente, o Instituto Federal do Maranhão recebeu o prêmio LED da Globo por um projeto de astronomia no sertão. O projeto leva astronomia, treinamento e tecnologias para comunidades indígenas. Então, acredito que foi semana passada, nós recebemos esse prêmio, o Prêmio Nacional, um prêmio que coloca aí o Instituto Federal do Maranhão mais uma vez como destaque na área de atuação voltada à população indígena. Instituto esse que tem 3 projetos diretamente com o Ministério, que desenvolve várias ações com indígenas e indigenistas, como os PGTAs, são os planos de gestão das aldeias. Bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Tiago, e citar outros 2 projetos que são de relevância, e 2 projetos são aqui da Paraíba. Tá. Um primeiro projeto é o FPB de um pesquisador. Quando eu falo do fomento que a Inovace vai lançar, é pensando no pesquisador, pensando no aluno de mestrado, de doutorado, no egresso, naquele que quer, de fato, transformar sua ideia em realidade, sua ideia em produto. É um projeto Dente do Leão. Dente de Leão, saiu no Jornal Nacional já, um projeto interessantíssimo. Dente de Leão. Dente de Leão. Dente de Leão. O Aversari, que é o pesquisador, ele desenvolveu um foguete de material reciclável que trabalha sob pressão, e aí eu não vou entrar nos detalhes técnicos dos projetos, tá? Que geralmente eu erro, que eu não acompanho mais todos. Mas o objetivo do projeto é reflorestamento, voltado para a agricultura familiar, com baixíssimo custo. Então, o foguete é reutilizável. Acho que muita ajuda da tecnologia também, né? Isso. Muita tecnologia embarcada. Ele faz o reflorestamento com baixíssimo, custo baixíssimo, de forma automatizada, fazendo distribuição de sementes por GPS. Então, isso foi desenvolvido aqui na UFPB, foi destaque no Jornal Nacional, e nós estamos aí, junto a uma equipe de professores, buscando aí no Ministério, no MAPA, na SDI, um financiamento, um aporte para esse projeto, para transformar essa ideia em realidade. Por outro lado, um projeto que não envolve inovação do ponto de vista tecnológico de fato, mas uma inovação de caráter social, é o projeto Procon Vai às Aulas, aqui do Procon de João Pessoa. Procon Vai às Aulas? Procon Vai às Aulas. Eu estou anotando aqui, viu, pessoal, porque
Costumo dizer que cada episódio desse, cada pessoa de relevância que senta aqui para a gente conversar, bater esse papo, trocar ideia, são aprendizados diferentes. Então, vocês me viram aqui durante todo o episódio tomando nota e tendo vários insights, vários aprendizados com esse cara aqui que está me dando aula hoje. Então é o Procon o quê, Epitácio? Procon vai às aulas. Procon vai às aulas. Procon vai às aulas, daqui da Prefeitura de João Pessoa. É um case, inclusive, que nós já apresentamos a outros estados, outras prefeituras. Ganhamos um prêmio internacional. Eu não recordo o prêmio, mas há 3 anos atrás foi um projeto de destaque, ganhamos um prêmio internacional na maior feira do país, no Rio de Janeiro. O Procon vai às aulas, ele tem como premissa aproximar o Procon da comunidade, dos alunos do 9º ano, desenvolvendo algumas habilidades e algumas disciplinas fundamentais, que são disciplinas complementares na formação dos alunos. Dentre elas, o aluno ele aprende matemática financeira, no turno oposto, empreendedorismo e direito consumidor. Coisas que na minha época, na sua época, acredito, Thiago, a gente não sabia que existia. Não existia, não. Então, aqui em João Pessoa existe um cuidado para que o aluno saia do 9º ano já com essas disciplinas, já com esse conteúdo como disciplina complementar, assimilado pelo aluno, e o aluno recebe outros benefícios da prefeitura por estar atuando nesse projeto. E esse projeto ele cresce todo ano. Esse ano provavelmente teremos mais 1.000 alunos e acrescentaremos as atividades remotas e desafios gamificados para os alunos, a fim de que o aluno saia do 9º ano com algumas coisas que na nossa época não eram conhecidas e acredito que hoje são básicas para a formação de um jovem com 15 anos de idade. Muito bom, meu amigo. Dá para ver um sentimento que Epitácio tem aqui de retribuição. No início do episódio de hoje, ele nos falou aqui da jornada acadêmica dele, né? E dá para ver aqui que os projetos que ele toca, os que mais mexem com ele do ponto de vista de impacto social, é de retribuir, de dar condição, de qualificar aquele aluno hoje que quer se diferenciar no mercado. Parabéns por isso, viu, Epitácio? Obrigado. Costumo dizer que gratidão é um dos sentimentos mais nobres que a humanidade pode ter. Epitácio, para fechar aqui, qual a mensagem que você deixaria para o cara que está começando o seu negócio hoje e eventualmente ele pode encontrar alguma dificuldade, falta de acesso à informação, falta de um modelo mental que possa direcioná-lo ou até mesmo surgir alguma insegurança nesse início? Tá. Entra na Amazon, compra meu livro, certo? Aí já tem metade do caminho. Uma brincadeira, Thiago. Cara, hoje é muito fácil começar. As pessoas acham que é muito difícil abrir um negócio, é muito difícil empreender. Hoje é muito fácil. Eu digo isso de quem empreende há anos. Tive diversos negócios. Na época nós fomos o terceiro nacional do nosso segmento em alimentação saudável. Eu distribuí para todo o país. Eu tinha fábrica em 3 lugares. Eu era clientaço seu, viu? Não vou falar a marca porque... Então hoje é fácil, cara, porque a dificuldade das pessoas hoje não é de fato acesso à informação, não é de fato acesso à tecnologia. A dificuldade das pessoas hoje é disciplina. Sim. Então poucas pessoas usam o Instagram de maneira correta. Então para de seguir a galera da fofoca aí, para de seguir quem não entrega nada, começa a seguir quem entrega alguma coisa, primeiro passo, tá? Segundo passo, tem inteligência artificial para tudo. Eu uso muita inteligência, eu uso muita tecnologia na Inovatis. Eu posso te afirmar que 20% a 30% do faturamento da empresa esse ano eu estou investindo em tecnologia. Bacana. Então hoje eu consigo fazer mapeamento de editais com tecnologia, mapeamento de oportunidades, correlação de dados com o ChatGPT que custa, acho que é $9,90 por mês. Então hoje é fácil começar. Difícil com o tanto de distração que existe no mundo hoje, sim, as pessoas serem disciplinadas. Então hoje eu focaria em desenvolver o CPF, eu focaria em disciplina e estudaria. E estudar hoje está muito fácil. Hoje se estuda com o ChatGPT, tem outras inteligências também que são muito boas, mas falar de ChatGPT que é a mais conhecida, a mais popular, é mais simples, eu acho, de utilizar. Você tem muito acesso a YouTube, 95% do conteúdo do mundo que interessa está no YouTube, mas a gente coloca o YouTube para quê? Para ver show. Verdade. Não para assistir aula. Então, se está no YouTube, assiste aula. Se você está no computador, usa o ChatGPT e foca na disciplina. Foca em desenvolver teu CPF. Se você desenvolver sua disciplina, vai ser fácil empreender. Empreendedorismo não tem segredo. Empreendedorismo não é difícil. Eu estava conversando ontem e hoje, com um amigo meu e disse que
Eu perguntei se ele estava bem, na verdade. Esse bicho, tu tá bem? Ele disse, por quê? Porque tu nunca mais ligou. Nunca mais teve problema na empresa aí, não. Então significa, velho, que tu tá todo fodido aí, tu tá todo errado. Porque um empreendedor que não tem problema, ele diz, bicho, tô sem dormir por causa disso, a gente começa a discutir negócio. E a gente vê, se você colocar a disciplina à frente, se você começa a se motivar todo dia, se provocar e se desafiar, empreendedorismo sai. É disciplina, é hora de trabalho. A história de Kobe Bryant e a história de Oscar, ambos do basquete, elas são similares. Oscar nunca foi o melhor arremessador, ele foi quem mais treinou. E Kobe Bryant nunca foi o melhor jogador, ele foi o cara que treinou 2 horas antes que todo mundo. Então, ao longo de 20 anos, ele tinha treinado 10 mil horas a mais que todos. Então, o segredo é a disciplina. Então, tem algumas frases no livro que eu uso muito, frase de Jordan, metodologia de Jordan, que eu gosto. É disciplina, porque o acesso à informação, a tecnologia está aí. E de forma gratuita, gratuita, na maioria das vezes. Você não tem que ir para a biblioteca, gente, não tem que comprar livro. A quantidade de cursos que eu já fiz, já acessei no YouTube, como você falou, gratuito. E assim, não é curso com conteúdo raso, não. Curso com muito aprofundamento, com muita qualidade. De fato, hoje está muito fácil você adquirir educação. Cara, a Udemy tem coisa pra caramba pra você ver. Se você for pegar o pessoal de Gestão 4.0, que eu fiz Gestão 4.0, todos distribuem material gratuito no YouTube. Você que faz parte aí do Clex Club, todos os seus mentores também distribuem material gratuito no YouTube. E as pessoas insistem em não assistir. Então, o conteúdo está lá. Se você tiver disciplina, você vai atingir o resultado. Todo negócio dá dinheiro. E eu digo, ganhar dinheiro é muito fácil. Difícil é desenvolver negócio. Porque ganhar dinheiro, você consegue ganhar dinheiro comprando água e vendendo água. Sim. Mas para desenvolver um negócio precisa de disciplina. Então, hoje, todos que trabalham comigo, a premissa é disciplina. Então, na Inovatos, a gente testa a disciplina de várias formas. A gente testa a disciplina com processo, a gente testa a disciplina com padrão de investimento, a gente testa a disciplina com horário. Então, eu testo diariamente a disciplina de todo mundo que trabalha comigo. Porque se eles forem disciplinados, a gente atinge o resultado. Porque o dinheiro está lá. Com disciplina, a gente atinge. É em um processo de venda, através de um funil de venda, de um pipe drive, seguir as etapas, o projeto sai. É através do ClickUp, com gestão de tarefas. Seguiu as etapas da tarefa, o contrato sai, projeto é entregue. Então, com disciplina, a gente atinge o resultado que quiser. Bacana. Excelente insight aqui. Quer dizer, vários insights anotei, né? Dessa última parte aqui, a história do CPF versus CNPJ. Muita gente diz que CPF não se confunde com CNPJ. Cara, a maior baboseira que já te disseram, que já te contaram. CPF sim se confunde com CNPJ. É o dono da empresa que toca o negócio. Se a mentalidade do dono da empresa, do CEO, tá mal, a empresa vai mal. Então cuide do teu CPF, se capacita, vai atrás de adquirir novas habilidades, trabalha a tua comunicação, a tua liderança, para de fato fazer esse teu negócio, fazer a tua empresa alavancar, escalar e alcançar resultados desejados. A questão da disciplina também, Epitácio, deu para ver, não só na sua fala, mas na sua trajetória. E assim, apesar de você ter contado a sua trajetória, eu já conhecia e já vivenciei um pouco, porque somos amigos e somos parceiros comerciais há bastante tempo. Cara, fiquei bastante lisonjeado, honrado de verdade com a tua presença aqui, em abrir a tua história, abrir o teu negócio e poder contribuir, não só para mim, mas para um público aí que tenho certeza que vai se utilizar dessas ferramentas, essas informações, esses insights gerados aqui para mudar a realidade dos negócios deles. Meu irmão, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Produção, traz aí a surpresinha para ele aqui. Aproveitando, Tiago, agradecer a oportunidade e parabenizar pelo desprendimento de estar fazendo o que você está fazendo. As pessoas acham que é fácil estar de frente às câmeras, está fácil falando do seu negócio. É fácil trazer pessoas para falar sobre o negócio delas, e não é. Eu mesmo tinha dito que não vinha no início. Isso. E depois... Quando eu comecei o projeto aqui, eu disse, se você é um dos caras que eu quero lá, tá... Não, Pacheco, não é minha área não gosto, eu sou mais offline. E como eu aceitei outro convite, a primeira pessoa, tive que aceitar um convite aqui, estava visitando a universidade, fui colocado nas cordas, mas fica à disposição do seu. É muito difícil fazer isso, principalmente para pessoas que têm negócios consolidados. E que você faz isso, assim como eu faço a Inovatos, por um propósito. Sim. Não por um resultado financeiro. Então, as pessoas, quando a gente compartilha conteúdo, essa seria a minha tarde da semana de estar em casa com os meninos. Então, eu sei disso. A gente está fazendo isso aqui não é por um resultado empresarial, é por um propósito. Então,
Agradeço a oportunidade e parabenizo pelo que você está fazendo, que não é fácil. Eu estou com o InovaCast pronto há 6 anos. Vai ficar mais 6 no papel e eu não vou tirar do papel, porque eu não tenho o desprendimento que você tem de estar tirando um tempo da tua vida para estar contando histórias, para estar compartilhando, para tentar impactar a vida de outras pessoas. Obrigado, meu amigo. E para não pecar aqui em uma omissão, porque, enfim, vocês viram aqui, foram muitos insights, muitas anotações. Eu queria deixar a minha reflexão aqui com o que você falou a respeito dos municípios, né? Hoje você atende quase 1.000 municípios. Pessoal, não são somente mil municípios, são milhares, milhões de vidas no Brasil, porque em cada município desse que o Epitácio, que a Inovatis, ela leva recurso, ela gere o recurso, ela injeta recurso para o gestor municipal implantar e investir em melhorias de qualidade de vida, seja através da educação, da saúde, saneamento básico, regularização fundiária, o que seja, ele impacta diretamente a vida dessas pessoas em todo o Brasil. Parabéns por esse impacto social em nosso país, meu amigo. Produção, vamos lá? A lembrancinha aqui do TPCast. Rapaz, obrigado, viu? Eita, rapaz. Pode abrir aqui? É para abrir aqui? É ao vivo? Por favor. Vamos abrir aqui. É organizado o negócio aqui. Além da caixinha também, tem um grande parceiro nosso que é a Vício 0% aqui. Mas antes você vai ver aí a caneca do TPCast. Canequinha do TPCast. E um boneco que eu tenho coleção. Aqui eu já tenho. Tem coleção porque é o seguinte, viu? É parceiro da Alunos Pacheco, parceiro fiel, tá com a gente aqui nessa jornada. Acho que há mais de 10 anos, né, Epitácio? 10º ano. 10º ano, vamos embora. 10º ano que estou aqui com o Alunos Pacheco, fazendo negócio, construindo, tentando aí ter outro pilar de investimento que não seja só nosso principal negócio aqui em Inovatis. Mas muito bom, já gostei da caneca e o capzinho vai contribuir. Vai pro final de semana aí agora. Os cabelos estão se acabando e o boné ajuda na praia. Eu vi que você está jogando tênis no sol de manhãzinha, né? Seu então, professor, que de repente um bonezinho vai ajudar. Disse aí que em 2 meses eu estou dando surra em você. E aqui, meu irmão, um mimozinho especial dessa empresa que chegou recentemente aqui em João Pessoa, mas já está conquistando o mercado nacional. Vício 0%, doces saudáveis, você e sua esposa que são atletas e gostam de se alimentar bem, gostoso e de forma saudável, acho que vão fazer bom gosto aqui. Tá? Os doces eles são adoçados com pó da maçã, então é 0% açúcar, 0 lactose e 0 glúten. Tá, maravilha, obrigado. Mara com certeza vai adorar. Já tinha visto em alguns lugares, na track field, enfim. Muito bacana o Vício Zero. Vou provar e comprar. Valeu. É isso aí, gente. Mais um episódio do TPCast finalizado. Agradecer a vocês aqui e pedir que curta, compartilhe, comece a nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é o @TPCast, tá? E se inscreve no canal do YouTube também.